com essa união, nós passamos a conhecer o nosso território nacional, que era desconhecido. Eu sempre falei, né? Roraima, por exemplo, é um pedaço de terra lá na região norte do Brasil, que é a região mais rica do mundo. Ali você tem tudo, né? Você tem uma tabela periódica embaixo da terra, e você tem também um potencial hídrico enorme, que você tem como fazer com que o Vale do Rio Cotingo, por exemplo, gere energia, no meu entender, para todo o Nordeste. É um vale de 12 quilômetros com 600 metros de queda. Então eu comecei a mostrar para o Brasil, né, quem nós somos. Porque a cobiça internacional sobre a Amazônia, até sempre digo, né, ela é cobiçada desde antes do descobrimento. Daí o pessoal não entende. É que nós fomos descobertos em 1500, em 1494 tivemos o Tratado de Tordesilhas, aquela briga ali de Portugal e Espanha, né, período das grandes navegações. E nessa linha vertical, aqui, imaginária, sobre o Brasil, 2/3 à esquerda, a oeste, era de era da Espanha. E nós começamos a romper essa linha com os bandeirantes, né, que seriam, vamos assim dizer, os garimpeiros de hoje, e esse Brasil se transformou nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E também, eu sempre fiz uma comparação de Brasil com Israel. Israel tem o tamanho do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Israel, se comparar conosco, 2/3 do seu território, do seu pequeno território, é deserto. Eles podem fazer algum trabalho do agro, né? E 1/3 apenas. Lá a precipitação pluviométrica é menor do que o semiárido nosso. E não tem uma gota de petróleo. Tá? Eles não têm nada lá. E por que o seu povo tem uma vida melhor do que a nossa? Por que tem um PIB por pessoa maior do que nós? Então a gente começa a mostrar isso daí, o pessoal começa a entender, por que nós não somos um grande país? Porque lá o pessoal pratica piscicultura no deserto. Como é que eles fazem lá agricultura, por exemplo, uma técnica simples chamada orvalho de Deus? O que seria isso? Eu tinha já pré-acertado com o governo israelense, sempre tive uma boa liberdade com eles, uma operação Rondon nossa aqui. É pegar todo mês, pegar uns 30 garotas universitárias e mandar para lá. E cada um vai ali aprender algo tocante à agricultura, piscicultura. A agricultura é algo fantástico, eles têm o botão do transgênico lá, por exemplo. Então, para a gente aprender tudo isso, como os nossos jovens agrônomos aprenderam nos anos 70 com o então ministro Alisson Paulinelli, que foram tomar conhecimento, né, como é a agricultura em outros países, onde passou-se a desenvolver o Centro-Oeste. O Centro-Oeste aqui era quase que um deserto, ninguém queria nada, e passamos a ter o celeiro do mundo exatamente aqui no Centro-Oeste. Você pega Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então isso tudo vai formando ali uma mentalidade nas pessoas, fala assim, não é possível eu viver nessa vida aqui, quando ali em alguns países da Europa o pessoal tem uma vida muito melhor do que a nossa. O que está errado? Está errado são as escolhas. E quando se fala em direita e esquerda, é por aí. Me apontem, né, quem está nos ouvindo, onde o socialismo, o comunismo deu certo. Que daí você me convence. Enquanto não apontar, eu tenho que mostrar exatamente o outro lado. Países onde, né, o pessoal de direita, os conservadores, os que amam a liberdade acima de tudo, conseguiram chegar. A gente está com um pequeno delay agora nessa nova reconexão, tá? Só para a gente entender o que vai acontecer. Olha, o Clóvis tem mais uma pergunta e eu tenho mais uma também. São 7h26 agora. Clóvis. Eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor com respeito à saidinha de presos, sendo que algumas entidades são favoráveis à saidinha, como a OAB, instituições religiosas, juristas, advogados e algumas ONGs. E o senhor é favorável à saidinha de presos? Olha, se eu fosse parlamentar, eu votaria para que a saidinha não ocorresse. Quando você não tem um critério definido, começa a cada vez ampliar mais, e pessoas que, dado o crime que cometeram, não poderiam sair. E muitas das pessoas, quando saem, não voltam, o que é pior, cometem novos crimes. Então isso aí cansou a sociedade e resolveu o parlamento tomar uma decisão nesse sentido. E já houve uma liminar por parte do ministro do Supremo, que a saidinha, né, o fim da saidinha vale para os futuros presos, não para os atuais. Há uma incompreensão por parte da sociedade.
O que eu acho que passou na cabeça desse ministro, né? Obviamente, levando-se em conta o conhecimento que ele tem. A lei não pode retroagir para prejudicar quem quer que seja, ela pode retroagir para beneficiar. Então, no meu entender, né? Apesar de eu não concordar como cidadão, mas você botando a cabeça no lugar, levando-se em conta a nossa legislação, ele agiu corretamente. Então, parabéns, no meu entender, ao parlamento que derrubou o veto, né? E então, a partir de agora, está valendo, que os novos presos não terão direito a esse benefício lá na frente, já conhecido como saidinha. Agora só os novos. É só os novos, é uma decisão liminar ainda de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o que ele levou em conta para agir dessa maneira foi que a lei não pode retroagir para prejudicar o direito que ele tinha lá atrás. Tá. Agora, presidente, me fala uma coisa. Quais as chances de reverter a sua inegibilidade? Olha só, primeiro tem que saber por que me tornei inelegível, né? Por dois crimes, vamos assim dizer. Um dos crimes porque eu me reuni com embaixadores. Me reuni 5 embaixadores, 2 meses depois que o ministro Fachin, presidente do TSE, também havia se reunido com embaixadores. Então, a política externa é privativa do presidente da República. E, obviamente, eu fiz essa reunião com o embaixador para contestar o que o ministro Fachin tinha falado para os embaixadores lá atrás. Então, esse foi meu crime, né? Reunir-se com embaixadores. Até costumo dizer, eu não fui no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, me reuni com líderes, né, comunitários, que, na verdade, só são eleitos com a bênção dos respectivos traficantes da região. Daí a outra inelegibilidade, porque por ocasião do 7 de setembro, houve 7 de setembro em Brasília, acabou, eu deixei minha faixa lá, entreguei minha faixa para um servidor, e caminhei 100 metros, subi num carro de som, que era o carro de som do Silas Malafaia, e me dirigi, no meu entender, para 1 milhão de pessoas. Uma imagem fantástica, que inclusive o TSE falou que eu não podia mostrar essa imagem por ocasião do período eleitoral. Então, essa foi a outra inelegibilidade. Não tem cabimento você tirar o direito político de uma pessoa por essas ações que nós fizemos aqui em Brasília. Então, foi um julgamento político que eu acho, né, que pode ser revertido, até porque há um clamor popular cada vez maior de nos dar liberdade para concorrer às eleições. E temos um fato marcante, né? O mundo está indo para a direita, no meu entender, o Trump chega em novembro à presidência dos Estados Unidos e tudo começa a mudar, no meu entender. Bom, agora são 7h30. Para a gente encerrar, eu sei que o senhor tem um compromisso muito extenso. Pessoal da região, todo mundo ouvindo, lá da cidade de Sumaré, o Henrique do Paraíso, vice-prefeito, é o pré-candidato também, o Zezé Gomes, da cidade de Hortolândia, juntamente com o Cafu, prefeito de Americana, Chico Sardelli, também na escuta, o candidato a prefeito de Nova Odessa, o Bill, e, enfim, o pessoal também aí de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, todos que fazem parte dessa direita aqui da nossa região, na audiência aqui, agradeço muito a participação deles. Agora, essa história do Adélio, gostaria que o senhor falasse a respeito disso para a gente terminar aqui a nossa, porque é uma coisa que não dá para entender. Olha, a Polícia Federal, sempre eu fui acusado de interferir junto à Polícia Federal. Eu até não tive o direito, pelo Supremo Tribunal Federal, de nomear como diretor-geral um delegado de nome Ramagem, que agora é pré-candidato lá a prefeito pelo Rio de Janeiro. Bem, todos nós conhecemos Adélio e no dia 6 de setembro de 2018, quando ele deu aquela facada em mim, né? Segundo os médicos lá de Santa Casa, foi um milagre a minha sobrevivência, porque a facada feriu, né? Cortou um lado de uma veia muito importante conhecida como mesentéria. Eu tomei o total 3,5 litros de sangue, foram 5 cirurgias, tenho alguns reflexos ainda dessa questão, mas me considero bem de saúde. O Adélio foi detido no mesmo dia. Tá? Agora você começa a investigar os casos. No dia seguinte, 3 advogados chegaram em Juiz de Fora. Um chegou com um avião particular. E um deles falou que estava lá por questão humanitária, porque poderiam fazer alguma maldade com o Adélio.
Eu não conhecia advogado samaritano, estou conhecendo agora. Bem, você começa a analisar a vida pregressa do Adélio. Em meados de 2018, ele esteve numa cidade conhecida como São José, em Santa Catarina, onde estava previsto o meu filho Carlos praticar tiro ao alvo. O meu filho acabou faltando, tá? E está registrada a presença do Adélio. A gente começa a perguntar, já que o Adélio era desempregado, segundo a Polícia Federal, quem pagou a passagem para ele para lá? E o que é mais grave, quem deu essa informação que o meu filho estaria lá? O que eu entendo? Que ele poderia, já que estaria com dificuldade de me encontrar, né, e até fazer uma ação contra mim, seria mais fácil fazer em cima do meu filho. E matando um filho teu, acredito, né, que você estaria atingindo o seu objetivo. Ia te fazer aí repensar, prosseguir ou não com essa candidatura. Com esse mesmo filho meu, no dia 6 de setembro, tem imagem, o meu filho estava perto de uma Pajero da Polícia Federal, que nós tínhamos direito à segurança da Polícia Federal naquele momento, e ele foi em direção dos meus filhos, devagar, e sem querer meu filho entrou na Pajero. Tá? Um outro fato marcante. O mais marcante de todos, que é lamentável essa declaração do diretor-geral da Polícia Federal, foi que praticamente no mesmo horário da facada em Brasília, que faz comigo, né, a Polícia Federal teria levantado, porque tudo é filmado na câmera, quem foi essa pessoa que tentou entrar lá. Ou seja, não houve interesse por parte da Polícia Federal, eu não quero acusar toda a PF, né, por parte desse setor da Polícia Federal, para não apurar o caso. E mais ainda, o delegado da PF conduziu esse inquérito, tá, que chegou à conclusão que foi o lobo solitário, tá, foi premiado pelo atual presidente Lula com a diretoria de inteligência da Polícia Federal. E essa diretoria de inteligência é totalmente voltada para me perseguir. Até a questão de baleia, qualquer coisa que ele descobre, né, que ouviu falar, vão atrás, quebra o sigilo de todo mundo, prende pessoas, só falta espancar, mas torturam com prisão. E o objetivo deles foi esconder o mandante dessa tentativa de homicídio, que, no meu entender, chegaria, né? Eu não quero pré-julgar ninguém aqui, mas chegaria em pessoas importantes da política brasileira. É igual a questão da Marielle Franco. Tá? Caiu no meu colo por 6 anos como mandante da Marielle Franco. Isso pelo fato de, no meu condomínio, tem 150 casas, o executor, né, confesso, morar no meu condomínio. Até pega um porteiro, e o porteiro ali, sabe que essas pessoas muitas vezes aí ficam preocupadas, né, com o aparato policial que vai para cima dele, por ser uma pessoa humilde, e acaba assinando depoimentos sem ler. E o porteiro lá disse, nessa questão da Marielle Franco, né, eu telefonei para lá, o deputado atendeu, que foi em 2018. Só que foi numa quarta-feira, entre o registro da chamada que ele fez, por volta das 17 horas, né, às 18 horas tinha minhas digitais no painel de presença em Brasília. Então, essas armações, essas perseguições existem contra mim, por quê? A gente deu um golpe no sistema. Eu mostrei para o Brasil o que é essa pátria, os nossos valores, as nossas riquezas. Mostrei que tem como dar certo o nosso Brasil. E não interessa isso para o que a gente chama de grande sistema, o establishment. Eu desnudei isso aí. Quando você pega, por exemplo, já que você está em São Paulo, o Porto de Santos dava prejuízo anual de 500 milhões de reais. Conosco passou a dar lucro de 500 e poucos milhões de reais. A pergunta, para onde ia esse 1 bilhão de reais? Isso é só uma estatal. Você pega uma outra estatal, né, que é binacional, Itaipu. A Itaipu era conhecida apenas como uma empresa que gerava energia, mas nada além disso. Quando nós assumimos, tapamos os ralos. Com isso aí, fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Uma segunda ponte com um voo de 500 metros. Muita participação do Tarcísio também, atual governador, nessa questão. Fizemos o alongamento da pista de Foz do Iguaçu em 600 metros. O Tarcísio também. Atendemos mais de 50 municípios na região do Lago de Itaipu. Tá? Faltou o último passo para nós começarmos a praticar a piscicultura no Lago Itaipu. Segundo o Jorge Seif, que teve no Parlamento Paraguaio, porque não era uma adesão apenas nossa, né? Tem que ser com o Parlamento Paraguaio,
os estudos finais, faltou o último passo. Poderíamos começar a gerar, né, criar tilápia no Lago Itaipu, um volume equivalente a 40% de todo o pescado brasileiro. Então, as nossas estatais, lá atrás, que davam prejuízos, né, bilionários, terminamos o ano 2022 com lucro acima de 100 bilhões de reais. E você começa a ver, tem muita gente que não queria isso, que, obviamente, deixou de ganhar dinheiro através da corrupção, através do tráfico de influência. Você pega a CEAGESP em São Paulo, que dava prejuízo. O que era comum na CEAGESP em São Paulo? As ações de trabalho, as ações lá, a diretoria perdia. Tá? Tinha gente lá que cobrava, né, dos 4 mil empurradores de carrinho, uma propina de R$160 por mês. Das senhoras que vendiam um cafezinho, uma propina de R$60 por mês. Os boxes eram alugados com preço lá embaixo, mas a diferença para cima era cobrado em nota de R$100. Lá o tráfico imperava. Lá, por exemplo, a prostituição imperava. E lá dentro do CEAGESP, 50 mil pessoas movimentam lá. E botei lá um coronel da Polícia Militar, de nome Belo Araújo, que havia sido recém-comandante da rota, e fez um trabalho fantástico lá. Tá? Então, se eu for falar tudo para vocês, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, outras estatais, você cai para trás. Então, cada vez que tocava fogo num ninho de rato, o mundo caía na minha cabeça. Junto à imprensa local, que tinha influência muitas vezes, junto à imprensa nacional, que eu cortei a verba da imprensa quase toda, não é por maldade, é que eu fui o único presidente que teve teto de gastos. O Temer teve no final, porque essa emenda constitucional foi dele, e eu votei favorável enquanto deputado, e depois, quando em 2022 aconteceu esse cara ganhar eleições, mesmo em 22, ele conseguiu lá, junto ao parlamento, botar um ponto final no teto de gastos. E como tinha teto, eu tinha que priorizar onde vou gastar. O Tarcísio tinha apenas 7 bilhões de reais para investir na infraestrutura do Brasil. Também aí incluído os aeroportos e portos. É muito pouco, perto do tamanho do nosso Brasil. Então, toda vez que você mexia nisso, você tinha um problema enorme pela frente. Então, contra mim, além daquilo que eu falei que o TSE fez, né, proibindo de tudo e liberando tudo para o outro lado, tivemos isso, gente que ganhava dinheiro basicamente em cima de corrupção, e também o mundo lá fora. Ou você acha que o Macron gostou dos meus discursos na ONU? O Macron gostou das minhas ações na Amazônia, tá? Porque eles estão de olho na Amazônia. O futuro do mundo está aqui no Brasil. O Macron teve há 2 meses aqui no Brasil, depois que um país africano houve um golpe de Estado lá e o novo ditador falou, olha, não vendo mais urânio para a França. E o Macron veio buscar onde urânio? Aqui no Brasil. Eu não vi os contratos ainda, mas talvez esteja ali Santa Quitéria, no Ceará, que nós resolvemos, né, essa questão, que não tínhamos a liberdade de explorar urânio lá, por exemplo, ou outros minerais do Brasil considerados aí estratégicos. Nós conseguimos liberar isso daí. E talvez esse novo acordo assinado do Lula com o Macron seja o Macron vir buscar urânio aqui em Santa Quitéria. Essas questões você pode até fazer um acordo lá fora, mas eu duvido que esse acordo tenha sido feito de forma favorável ao nosso Brasil. Então, o que eu tenho a dizer a vocês? Esse é o nosso país, esse é o Brasil, isso fica no subconsciente ou no consciente do cidadão que me viu lutando contra um sistema. E termino aqui, né? Eu posso ficar mais 1 hora com vocês, sem problema nenhum. Termino aqui dizendo o seguinte, né? Para mim, particularmente, para minha esposa até, que falou agora no último evento dela, que o casamento é atípico comigo, né? E ela explicou por quê, mas a imprensa começa a fazer devaneios no tocante a isso aí. Para mim, teria muito mais fácil estar do outro lado, tranquilo, sem problemas, mas resolvi ficar do lado do povo, que é o lado mais difícil que você tem para ficar. Tá? A falar em Deus, Pátria, Família e Liberdade, em falar do decálogo que nós criamos aqui no partido, mas serve para qualquer um, todo mundo quase segue isso aí. Então, isso tudo me levou à situação que eu me encontro no momento, né? Inelegível por quê? Alguma corrupção? Não. Alguma coisa aprovada até hoje? Não. E discuto qualquer assunto com vocês, sem problema nenhum. Até desafiei uma grande rede de televisão, né?
que sempre critica, eu falo, olha, me dê 2 horas ou 3 ao vivo, que eu converso com vocês. Vocês vão ter a maior audiência da história do Brasil, ultrapassar 70%. Mas eles querem te criticar, bater, notinha de jornal, sempre te criticando. Porque eu também atingi os objetivos dessa grande empresa, né? Até essa grande empresa, 1 hora de programa dela, se teu filho, garoto, assistir, de acordo com o programa, você pode deseducá-lo, o moleque, pro resto da vida. Então, esses interesses, de fora em especial e de dentro, que existe. E nós não podemos, né, sair do lugar que nos encontramos. Somos pobres, pisando em cima da terra mais rica do mundo. Isso daí eu estou aqui lutando por isso, conversando. Vou estar agora com o Tarcísio aí no dia 14, né, sexta-feira, às 16 horas, em Dolado, Santa Bárbara do Oeste. É a inauguração do hospital veterinário. E depois, às 18h30, em Americana, inauguração do núcleo de especialidades médicas. E por volta das 21 horas, fui convidado ali pelo organizador do rodeio, né, a ir lá participar. Eu gostaria que me desse a oportunidade de dar umas 2 voltas a cavalo no picadeiro, ficaria bastante feliz. Como é que o senhor vê essa mudança, pelo menos numa região tão importante do estado de São Paulo, que aliás o senhor esteve e vai estar também na próxima sexta-feira aqui na festa do Peão Boiadeiro? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Tá